24. Bom, e sobre esse caso, eu converso agora com o perito aeronáutico Daniel Calazans, que está aqui com a gente, aqui no Brasil do Povo. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Catiusa, boa noite e boa noite a todos que nos assistem. Bom, vamos destrinchar um pouquinho esse laudo da PF? Inclusive foi o último assunto abordado por nós dois aqui no estúdio, né? Sobre o possível um efeito cascata com o término, o indiciamento, né, de pessoas aí da empresa e por aí vai. Mas vamos lá. Calazans, esse laudo, ele fala em, abre aspas e fecha, janela perdida de 20 segundos, fecha aspas, né? E aí, no caso, para poder salvar o avião. Então, na prática, diante do estresse, dos alarmes tocando lá, né? Numa situação como essa, esse tempo, os 20 segundos, é suficiente para o cérebro humano processar essa pane ou esse erro humano era inevitável? Não, conforme o relatório do CENIPA e até mesmo o relatório, a conclusão da Polícia Federal, os pilotos, eles tiveram tempo de identificar a pane e também tomar providências para que o sinistro, o acidente fosse evitado. Tá? Essa é a conclusão das autoridades. Para o leigo, esse tempo exatamente seriam esses 20 segundos ou não? Ou é algo mais amplo? Na realidade, eu não fecharia em 20 segundos, não. Porque foram vários alertas antes da degradação total. Então, 20 segundos talvez seria um tempo dentro do contexto maior. Mas a aeronave vinha, além dela ter decolado sem condições, aí para mim foi um alerta maior. A aeronave não podia ter decolado, mas depois que ela decolou, entrou em condições meteorológicas adversas, formação de gelo, o piloto teve tempo, a tripulação, né, piloto por piloto, de identificar, por exemplo, a degradação da velocidade, a velocidade veio diminuindo e essa degradação não foi abrupta, embora possa considerar 20 segundos diante do contexto, o cenário proporcionou ao piloto e copiloto um tempo bem maior do que esses 20 segundos, tá? Calazans, o relatório fala sobre pilotos focados aí em questões burocráticas, enquanto o gelo se acumulava, né? E aí, a pergunta do leigo, da leiga, como eu, assim, enquanto jornalista, eles não souberam avaliar, pela sua experiência, pelo que você conhece desse documento, eles não souberam avaliar a gravidade dessa situação? Ou a gente pode falar de excesso, em excesso de confiança, né? O que você acha em relação a isso? Eu considero excesso de confiança e no direito, né, trazer uma capitulação jurídica seria assumir o risco, acreditar porque não tinha equipamento para fazer o voo naquela situação. Eles eram cientes do boletim meteorológico que impedia a entrada da aeronave naquele setor, naquela área. Então, eles assumiram o risco. Eles não acreditaram que o acidente poderia acontecer. Mas as condições eram bem claras em relação ao acidente. Tanto é que, na mesma situação, no mesmo voo, eles falaram aquela esdrúxula frase, ufa, chegamos. Então, eles estavam bem conscientes do perigo que eles estavam expondo à aeronave. Bom, ao cair, né, o documento fala que esse avião, ele deu 5,5 voltas no próprio eixo. E aí eu te pergunto, o que acontece com os comandos da aeronave, com as próprias reações físicas dos pilotos, quando um avião entra nessa dinâmica? E também eu queria saber se existe alguma manobra técnica, digamos assim, para sair disso. Existem dois tipos de parafuso, né? Então, nesse caso, a aeronave teve uma formação de gelo demasiada nas asas, perdeu a velocidade aquém da mínima e veio parafuso. Tem dois tipos de parafuso. O parafuso normal, onde a aeronave vem numa espiral. E o parafuso chato, né, que a aeronave vem rodando paralelo ao solo. O parafuso normal, a aeronave vem com o nariz para baixo. E aí a gente percebe, nesse acidente, que a aeronave veio no parafuso chato. O eixo da aeronave, o corpo estava paralelo ao solo.
Parafuso normal, é possível a saída, atuando com os comandos ali. É possível, né? Eu, como piloto, fiz treinamento nesse sentido de sair de parafuso. Agora, parafuso chato, o ar escoa por intermédio da fuselagem, através da fuselagem e dos dispositivos de controle, que são ineficientes. Entrando em parafuso chato, é impossível, tá? Uma reversão. É quase impossível. Não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível. Algumas medidas poderiam ser tomadas, mas nesse caso, voo comercial diante do que estava acontecendo, eu acho que se tornou impossível, tanto é que veio ao acidente. O sistema de degelo, né? Também nós temos essa informação, já estava com a manutenção atrasada em 78 horas, se não me falha a memória. Então, a minha pergunta é, o que é que acontece com a asa do avião quando esse gelo se acumula e esse sistema falha, né? O avião, o que é que acontece na prática? O avião muda de peso, o avião muda de formato? Na realidade, lembrando que a asa é uma parte muito importante da aeronave, que é onde garante a sustentação, aquela força que mantém a aeronave voando. E essa sustentação, ela é considerada diante de vários tópicos. O motor, né, é um dos elementos que garante a sustentação, e outro é o escoamento do ar. Esse é importante, né? O escoamento do ar na asa. Esse escoamento também garante a sustentação. Quando você tem a formação de gelo na parte frontal da asa, esse escoamento ele torna-se irregular. Não há mais um escoamento regular. E essa irregularidade faz com que a aeronave venha a perder a sustentação, perca, né, a sustentação, a velocidade vai caindo até que ela cai. Tá? Ela tem uma velocidade mínima a ser operada. E eles atingiram uma velocidade inferior a essa velocidade mínima. Então, este gelo deformou o perfil da asa, o ar não mais escoou de uma forma uniforme, trazendo ali a perda da sustentação. Interessante essa sua colocação, né? O avião, eu vou afunilar um pouco mais, tá? O avião, ele decolou, para a gente entender toda essa dinâmica, que é bem difícil para a gente que é leigo, né? Então, assim, o avião, Calazans, ele decolou com um limpador lá de para-brisas quebrado. Isso num dia de tempestade, gelo. Então, assim, a informação que nós temos é de que isso só, isoladamente, não basta para derrubar uma aeronave. Mas a minha pergunta é, qual é o peso real dessa negligência no desfecho trágico aí desse acidente? Existe em direito uma expressão muito interessante que é o nexo causal, relação de causa e efeito. Na minha opinião, isso vai ser melhor explorado na investigação, na minha opinião, o para-brisa inoperante, por si só, ele talvez não tenha sido o nexo causal do acidente. O que causou o acidente não foi a inoperância do para-brisa. Tá? O que causou foi a formação de gelo, a degradação da velocidade. Contudo, esse avião não deveria ter decolado porque esse item é um item impeditivo que a aeronave voasse, porque havia no trajeto previsão de chuva. Não foi a causa do acidente, mas essa conduta nos faz levar a pensar sobre qual é a conduta. O que mais, além do para-brisa, não estava funcionando que os funcionários, pilotos, negligenciavam. Então, embora não seja diretamente a causa do acidente, mostra a cultura da empresa. Se ele não tivesse decolado por esse item, teria preservado o voo e as vidas. Você falou da cultura da empresa, né? A gente sabe que... por exemplo, a questão do sistema de degelo, isso não era informado, né, de uma equipe para outra. E aí a minha pergunta é, isso dificultando aí a questão da manutenção dessa aeronave. Você falou na cultura, me veio aqui a memória. Essa cultura, por exemplo, nós não vamos informar que é para a aeronave não ficar em solo, né? Essa cultura, ela é geral, assim, na aviação comercial como um todo, ou ela foi algo, na sua opinião, isolado nesse caso envolvendo a Voipaz? O caso da Voipaz deixou muito patente. Eu tenho conversado, eu posso garantir para você que
há essa cultura em outras situações também, tá? Não é só na Voipaz. O caso da Voipaz ficou muito patente. Era muita negligência, muita ausência de repórter, de uma forma assim que dá arrepios. Mas eu tenho para mim, e vai um alerta aqui para os operadores da aviação. Se há essa cultura, é possível que haja em outras empresas, táxi aéreo, aviação geral, ausência de repórter, ausência ou deficiente manutenção, ou uma organização da ocultação, eu deixo aqui um recado para vocês. Em caso de acidentes, vocês serão identificados. E nesse caso, Catiúcia, foram 16 pessoas indiciadas, ou seja, saiu da cabine. Agora não estou mais indiciando piloto por piloto. Saiu da cabine, está para fora. Então, diretor de operações, o piloto-chefe, pessoal relacionado ao despacho da aeronave, relacionado à manutenção, fiquem espertos. Se há na empresa de vocês uma cultura de omissão, de ocultação, e essa cultura. Só lembrar, Catiúcia, que a simples omissão, por si só, já é um crime, está capitulado em 2001 do Código Penal. A aeronave não precisa se acidentar. Então, um despachante, um mecânico, um piloto, se ele ocultar ou permitir que a aeronave voe com deficiência, essa simples conduta já é o crime 2001 do Código Penal. Contudo, se houver o acidente, a queda da aeronave e mortes, aí nós teremos o agravamento da pena. Então fica um alerta aí, pilotos, mecânicos, controladores, chefe, essa cultura, se ela era oculta diante da nova inserção da polícia, no caso a Polícia Federal, isso vai ficar muito difícil de se esconder. Não corram esse risco. Então tá, depois desse alerta do perito aeronáutico Daniel Calazans, agradeço aí as considerações, as contribuições aqui, tá? A sua disponibilidade e até uma oportunidade, Calazans. Catiúcia, sempre à disposição. Um grande abraço a vocês todos. Valeu, valeu. Muito obrigada. Agora vem para cá.